Uma boa noite a todos, sejam bem-vindos ao programa Algo a Mais de hoje, desta sexta-feira. E hoje vamos falar sobre a consciência, comunicação e fala. Estou aqui com a Fernanda, lá do Prana Energia Vital, e também com a Ana Júlia Grigol, que é jornalista, e vamos falar um pouquinho sobre esse poder da comunicação. Fica conosco, o programa Algo a Mais está no ar. Então, pessoal, para iniciar esta sexta-feira, chegando próximo ao Dia das Bruxas, o meu boa noite vai para as meninas que estão aqui comigo. Boa noite, Fer. Boa noite, Ana Júlia. Laura. Sejam bem-vindas. Hoje um papo super especial e brincando um pouquinho, porque vale a pena, né? Vale a pena, a gente precisa rir também, né? E fazer coisas que nos deixem mais tranquilos também. Então, Fer, mais uma vez aqui no programa Algo a Mais. Sempre bom estar aqui e na cultura já diz, né, doces ou travessuras. Então a gente já começa fazendo uma travessura. É verdade. Tão bom alimentar nossa criança, né? Sempre bom estar aqui, Laura. Obrigada. Com certeza. Ana, mais uma vez aqui na Conecta também, né, Ana? Sempre um prazer, uma felicidade, né, Laura? Obrigada por essa oportunidade. Te agradeço a Fer também, que além, né, de ser uma grande amiga minha, me oportuniza momentos como esse sempre, consequentemente junto com a Conecta. Então, muito obrigada e que bom que a gente pode começar o programa dessa forma, rindo, se divertindo, até porque tudo se torna mais leve e até no final do programa, quem sabe a gente escute essa risada novamente, né, que abre o programa, justamente em homenagem ao Dia das Bruxas. Mas obrigada mais uma vez. Imagina! E lembrando, para quem já ouviu a voz da Ana Júlia, já viu ela pela tua rádio veranense, né, Ana? Exato. Estás lá já faz um tempo e trabalha na questão da comunicação da rádio também, né? Sabe que no rádio a gente trabalha, assim. Se eu disser que é uma única área específica, eu estaria mentindo. Então, eu trabalho na tua Rádio Veranense há mais de 2 anos já. É uma experiência fantástica, sempre, a cada dia, né, uma oportunidade diferente também. Então, todo esse trabalho diário de produção, de entrevista, de jornalismo, que agora junto também com o Instagram, né, já que estou trabalhando como influenciadora digital, então a gente vai um pouquinho unindo todas as nossas áreas, as nossas habilidades e trabalhando bastante. Com certeza. Aprendendo muito, né, com certeza. É isso aí, hoje a gente vai falar justamente sobre a comunicação. E falando sobre isso, a gente precisa entender qual é o poder da nossa palavra. Porque quando a gente fala em comunicação, e temos aqui a Ana Júlia, que é jornalista, redige, repassa, faz vídeos, né, de situações que acontecem diariamente, e a gente sabe que nem sempre as pessoas se preocupam realmente com o que escrevem, com o que colocam no papel, ou enfim, repassam para as pessoas pelas redes. Fer, para nós entendermos, e isso para a gente levar para a nossa vida, não só na questão de quem trabalha, repassando as informações, mas na nossa vida, o poder da palavra. Então, olha só, a grande questão é a gente perceber, quando a gente fala, eu quero montar um raciocínio com o pessoal de casa agora. Quando a gente fala sobre hipnose, né, a gente leva, e aquele show hipnótico onde alguém mastiga uma cebola e acha que é uma maçã, né? Mas olha só, nós vivemos o tempo todo hipnotizados. Né? Nós estamos todo o tempo praticando uma auto-hipnose. Então, por exemplo, a TV, o celular, o rádio, ele é um veículo da hipnose. O que está sendo comunicado através desses veículos é o transe. Então, imagina o seguinte, a gente está aqui agora, o pessoal está olhando, né, conecta através do celular, ou da TV, ou tablet, enfim, né? E esse aparelho que está ali é o que está te hipnotizando. O que tu está ouvindo é o transe, né? Então, a qualidade daquilo que a gente está ouvindo, vendo, sentindo, a nossa mente, ela começa a projetar aquilo como uma verdade. Então, por exemplo, estou assistindo a novela, né? Vamos lá no Freud. Freud vai nos falar sobre a projeção. Eu vou escolher na novela, no filme, um personagem no qual eu me identifico. É como se a gente ficasse torcendo para aquele personagem ir bem, né? Aquele personagem fica triste e a gente chora.
O personagem acontece algo bom com ele, a gente já fica feliz. O personagem tá passando por algo, a gente já fica assim, né? O nosso corpo, ele vai reagindo a todos esses transes que os veículos de comunicação fazem, né? Assim como o transe de um livro, né? Um teatro, enfim. Então, a qualidade daquilo que se ouve, a forma das palavras que a gente ouve. A nossa mente, ela é a tecnologia de ponta do planeta. Basta que a gente saiba as regras dela, né? A nossa mente, ela não sabe discernir verdade de mentira e nem tempo. Para nossa mente, tudo é agora e tudo é verdade. Então, a forma, a qualidade das palavras que a gente ouve, né? Que a gente lê, né? O que a gente enxerga, mandam comandos diretos para nossa mente, que fazem com que o nosso sistema nervoso central comece a produzir neurotransmissores e largar na nossa corrente sanguínea. Então, a qualidade de tudo aquilo que está ao nosso redor através de palavras, né? Os sons, que é um dos nossos 5 sentidos, tem uma interferência direta na nossa qualidade de vida. Tá certo. E entendendo isso, quando nós vemos algumas situações da vida que aí eu vou jogar diretamente para Ana Júlia, porque a gente já vê algumas cenas que não são legais, tanto na parte de assistir uma novela, quanto assistir um noticiário ou ouvir a rádio e ouvir algumas situações que acontecem e a gente não é alguma coisa que é legal. Porém, quando, por exemplo, Ana, na realidade eu deveria inverter a pergunta. Eu ia antes te perguntar como tu costuma redigir, como tu costuma dar essa notícia. Porém, como eu sei que tu é uma pessoa espiritualizada, eu gostaria que tu contasse um pouquinho como foi entender o processo de sim ser jornalista e receber muita informação que por vezes não é a melhor para estar repassando, porém, essa tua visão de dizer não, escolher talvez palavras, como funciona tudo isso? Não é fácil, Laura, não é um processo que a gente... Hoje eu acordei, estou plena para qualquer notícia, para qualquer eventualidade, seja ela boa, ruim, seja uma notícia muito feliz, que garante, né, muita felicidade para as pessoas ou que gera muita tristeza. Não é algo simples, assim, a gente acorda e já pode resolver. É um processo. E eu, depois, né, que comecei, não sou totalmente espiritualizada, busco ser, né, a cada dia. Então, depois que eu comecei todo esse processo, aliando a meditação, as terapias, a constelação, a gente percebe o quanto o nosso lugar de fala, ele é coletivo. O quanto eu, naquele microfone, represento tantas outras pessoas que não têm a oportunidade de ocupar aquele espaço, de falar. Então, quando a gente se dá conta dessa realidade, a responsabilidade aumenta. E aí entra a frase de não é fácil. Porque quando a gente precisa noticiar algo positivo, é muito bom, né? É algo feliz, é algo que as pessoas estão aguardando, estão no anseio daquilo. Mas quando nós precisamos divulgar algo que é negativo, precisa respirar fundo e tentar, no máximo possível, assim, não consigo mensurar, mas tentar se colocar no lugar daquela pessoa que vai ouvir aquela notícia. Então, eu passei a perceber, depois desse meu processo de me conhecer melhor, de reconhecer, né, as coisas que eu gosto, as que eu não gosto, as palavras que me fazem bem, as palavras que não me fazem bem. Depois que eu comecei esse processo, eu percebi que essa é a minha escolha de vida, é o meu trabalho, então eu preciso ser forte para superá-lo, né, superar cada adversidade, superar cada notícia ruim, porque essas são as que dificultam o trabalho, né? E, ao mesmo tempo, eu também percebi que eu devo estar ali para atender a necessidade daquelas pessoas que não estão. Então, parece ser um pouquinho confuso, mas é porque é de cada situação. Cada dia a gente é colocado, né, ao vivo, diante de tantas pessoas que podem ter acordado felizes, podem ter acordado tristes, revoltadas, estressadas, preocupadas, outras não estão querendo nos ouvir naquele dia, mas a gente precisa estar ali e assumir, né, a nossa responsabilidade e tentar atender da melhor forma. Por meio da espiritualidade, eu percebi que é a minha missão, eu preciso estar ali, preciso dar voz a tudo que acontece de uma forma leve, de uma forma mais sensível, tentando encontrar uma palavra que torne, não gere uma polêmica,
Mas se precisar gerar a polêmica, que seja com coerência, com cautela, com respeito. Então, não sei se te respondi, mas é esse o caminho. E é um caminho, não é um ponto final, sabe? Eu tenho muito para aprender ainda e é só no dia a dia que a gente consegue ir melhorando. E quando tu fala sobre... Realmente, a informação precisa ser repassada da maneira franca, branca, que chegue a todos, né? Agora, a gente entende também a questão da polemizar. Ok, pode gerar, mas com respeito. Porque tem situações que são polêmicas. A gente já falou aqui no programa sobre assuntos polêmicos. Então, falar sobre não enfatizar o ruim, talvez. E Fer, quando a gente entende que ela tem essa visão de talvez repassar de uma forma coerente, que a pessoa possa receber a informação, porém, ela não precisa receber a carga daquela informação. Eu digo isso pela escolha das palavras, né? E, ao mesmo tempo, como tu vê alguém que pode não ter esse cuidado e, eu digo assim, uma limpeza na pessoa, entender que essa pessoa, ela precisa, a partir do que ela recebe, ela não pode ser... É como um ter discernimento, né? Exato, Conseguir ter interferência. E aí, ao mesmo tempo, quando a gente fala sobre notícias, tipo, chegou alguma coisa ruim. Cara, aquilo me feriu, aquilo me doeu, eu chorei com aquilo. E acontece, né? Então, imagina tu repassando de uma forma, drástica para as pessoas. Tu vai gerar isso para todo mundo. Que é muito fácil, É muito fácil, né? E aí, tu tem essa situação. Então, pode colocar mais... Essa questão, Aura, a gente passa pelo nosso filtro, né? Qualquer coisa que a gente recebe aquela informação e antes de eu devolver ela, falando de uma forma bem fácil para quem nos acompanha, quando eu recebi, consequentemente, naturalmente, essa é a palavra certa, eu deixo com que aquele fato seja influenciado pelas minhas experiências de vida, pelas minhas relações, pelo meu modo de agir, de pensar. E aí, quando eu devolvo, consequentemente, eu devolvo com essa carga. Então, posso dizer impossível, não sei se deveria, mas já disse, que a gente consiga separar, né, e ser totalmente imparcial, que é uma grande discussão de toda a caminhada acadêmica, de o jornalista, ele é imparcial ou ele não é? Ele consegue abordar uma informação com total imparcialidade? Não consegue. Porque a escolha da palavra, ela consequentemente vem carregada das minhas experiências de vida, das coisas que eu gosto, das que eu não gosto, dos meus relacionamentos, da forma que eu fui criada, que eu cresci, do meu ambiente, do meu convívio. Então, quando eu vou devolver aquela informação, eu vou devolver com essa minha carga. E aí precisa ser responsável e profissional para tentar afastar o máximo possível de sentimento, de valor, para que seja uma informação neutra, na medida do possível. Porque é difícil, principalmente quando tem uma situação trágica, uma situação triste, que a gente se deixa envolver por aquele momento, né? Então, outro dia, né, trago uma situação bem real, a Feira até nós nos encontramos naquele dia, e a gente precisou cobrir um acidente de trânsito, né? O cobrir no ramo jornalístico é o ir até o local e fazer toda a reportagem daquela ocorrência. E no caminho de ida e de volta, o meu pensamento era, isso é jornalismo? Eu preciso realmente noticiar o óbito de alguém, aquele momento tão triste para a família, isso é jornalismo? Não, o fato é a dificuldade no trânsito, o quanto ficou parado, o acesso, isso é informação, isso é relevante. Mas, consequentemente, eu tenho que dar o motivo. O motivo é o acidente, é a tragédia. Mas aí eu preciso focar a minha atenção no que é útil, no que a comunidade precisa saber para que seja de relevância para a sua vida. Consequentemente, eu falo sobre o motivo. Não sei se vocês entendem a ligação. Só que é aí que tu precisa ter muito cuidado. Porque é fácil eu dar um tom de tragédia, de tristeza, aquele tom sensacionalista que é o que gera mais audiência muitas vezes e que as pessoas infelizmente gostam. Então a gente vive nessa linha tênue, assim, de eu chego naquele local que não me faz bem, que eu me sinto mal, que eu me sinto desconfortável, mas eu preciso fazer o meu trabalho. Então a gente veste, né, respira fundo, faz o trabalho, porque sabe que não é a primeira vez, sabe que infelizmente não será a última, e a gente precisa sair dali, tentar encontrar o caminho certo,
né? Cumprir com a nossa responsabilidade enquanto profissional e aprender com isso, porque a notícia é triste, né? A tragédia, ela sempre acaba pesando um pouquinho. Acho que eu fui um pouco além da tua pergunta, mas acabei lembrando desse fato Com e o certeza. quanto ele pode nos abalar, né? Mas é perfeita a tua colocação, porque sim. E aí, depois disso, porque isso complementou a minha pergunta para a Fer, que vou fazer no próximo bloco. Então, pessoal, estamos indo para um breve intervalo comercial e a seguir nós retornamos com o programa Algo a Mais desta noite. Fica conosco. Seres de luz, em busca da sua caminhada plena. Terapias que fazem compreender, vivenciar, neutralizar e conectar-se à essência. Prana Energia Vital. A Manfi traz tradição em seus produtos. A qualidade e a forma artesanal ao produzi-los faz com que o sabor e o prazer sejam inigualáveis. Faça valer o seu momento. Manfi Produtos Alimentícios, o sabor que faz a diferença. Um bom negócio está sempre à sua espera na Concretizar Imóveis. Terrenos, casas, apartamentos, sítios, áreas de terras rurais de todos os tamanhos e imóveis no litoral. Também somos representantes autorizados HS Consórcios, onde você pode adquirir uma carta de crédito sem pagar juros e pagando metade da parcela até a contemplação. Concretizar Imóveis. Concretizando os sonhos. Você não precisa comprar um carro novo para ter um. RP Mercados 10 anos e você de carro novo. A cada R$100 em compras, você recebe uma cartela para concorrer ao Fiat Mobi 2022. E atenção, os cupons fiscais são acumulativos, então você pode guardar e trocar quando chegar ao valor. Quanto mais você comprar, mais chances tem de ganhar. RP Mercados, há 10 anos, inovando para melhor te atender. Terceira Expo Prata e segunda Agrofeira Sicredi, de 11 a 15 de novembro em Nova Prata. Visite a feira comercial, industrial, cultural e gastronômica. Inúmeras atrações seguindo todos os protocolos sanitários. Participe da segunda Agrofeira Sicredi, com palestras gratuitas de referências do agro. Visite nossos estandes e conheça as oportunidades que você ou seu negócio merecem. Com o tema Convivência, a capital nacional do basalto te espera para sentir a experiência da mescla de sabores e culturas presentes na nossa região. Ótica Bem Ver. Estamos no mercado há mais de 20 anos, com o intuito de fornecer produtos de alta qualidade no ramo joalheiro, relojoeiro, perfumaria francesa, além de vestir os olhos do nosso cliente com saúde, beleza e conforto, através de produtos de alta qualidade e tecnologia avançada. Ótica Bem Ver. Nossa inspiração é você. Estamos de volta com o programa Algo a Mais desta noite, hoje falando sobre consciência, comunicação e fala, como isso interfere na nossa vida. E sim, estou aqui com a Fernanda, lá da Casa Prana de Veranópolis, e com a Ana Júlia Grigol, que é jornalista, e está nos colocando essa situação de receber a informação e como repassar da melhor forma. Porque sim, entendemos aqui desde o início, quando a Fer falou sobre o poder da palavra, a gente entende de que tudo isso acaba acometendo o nosso corpo, a nossa aura, porque tudo que é negativo não complementa, né, Fer? Vamos tentar olhar de um jeito assim. Tudo faz parte, né? Então vai ter o positivo e o negativo. O positivo só pode existir porque existe o negativo. O bom só existe porque existe o ruim. Né? Então, quando a Juju fala entrar num lugar de ser imparcial, é como se fosse humanamente impossível. Né? Nós estamos
fadados à condição humana, né? Ou abençoados na condição humana, nós não sabemos. Mas, de qualquer forma, a nossa alma está na Terra e ela vai viver emoções. E aí, no caso da Juju, ela chega e ela vai experienciar algo que vai refletir as emoções dela. Né? Ela está ali como jornalista, mas se a gente para pensar, nós passamos o dia agora, por exemplo. Eu também estou passando uma informação de algo que eu estudei, que eu vivenciei. Então, partindo daquilo que eu estudei, eu chego aqui e falo. Né? Da tua vivência, da tua experiência com TV, tu chega aqui e faz o programa. Então, nós estamos o tempo inteiro comunicando isso. É entender o lugar que a gente comunica. De que lugar eu estou te falando isso? Qual palavra eu poderia usar? Por quê? E na constelação e nessa especialização que eu estou fazendo agora, a gente começa a estudar nós, né, como terapeuta, como constelador, o quanto o pedido do nosso cliente fala sobre nós. Como isso ressoa em mim? Né? Como essa história que eu estou ouvindo ressoa em mim? Porque nós nos emaranhamos na história do outro. E muitas vezes a gente não entende o nosso lugar mediante isso. E tudo que vai acontecendo ao nosso redor, seja o que for, vamos parar para pensar assim. Nós temos um dom, né? Algo que nos foi dado, recebido, nós não temos a consciência de entender de que jeito, em outro plano, né? Por uma divindade talvez, ou por nós mesmos em outra consciência. Então a gente vem para a Terra com um dom, né? E de que forma eu uso esse dom? Porque quantas entidades, mesmo nas linhas religiosas, eram santos? Lúcifer era o mais belo de todos os que estavam ali. Né? E pela vaidade, ele precisou cair. Ele foi um anjo caído. Mas ele era um anjo. Então, o quanto a gente usa o nosso dom para entrar no fluxo da vida e levar algo bom. Né? E bom no sentido de existir o mal e o bom, sim, mas isso me faz bem. Por quê? Porque quando a gente vai ouvir o acidente, né? Imagina esse tempo todo dar notícia de pandemia e óbitos e não poder, a liberdade do ir e vir. Né? Mas de que lugar eu comunico isso? Porque isso também reverbera em mim. A pessoa que estava dando a notícia disso, ela também é um ser humano. Né? Ela também está correndo todos aqueles riscos, ela também está deixando de ir onde queria. Mas ela precisa trazer algo imparcial, porque a forma com que eu vou ouvir isso... A minha mente vai entender como uma verdade e, por exemplo, num momento de tensão, de tristeza, nós todos vamos produzir cortisol. E o cortisol, ele é o hormônio, ele é a informação do câncer. Ele é a informação que vai produzir a célula cancerígena. Ele é a informação da depressão, do estresse. Então, quando eu assisto, inclusive quando eu assisto filmes... Quando eu assisto novelas, a minha mente vai produzir cortisol como uma verdade absoluta. Porque nós vamos estar projetando aquilo que é nosso no outro. E isso é de uma forma inconsciente, né, Laura? Então, entender que tu vai estar comunicando, tu vai estar fazendo um movimento e que aquilo fala muito sobre ti, encontrar essa imparcialidade é um desafio. E como a Juju falou, né? Pra mim é Juju, né? Tá tudo certo. Pra ti, pra bastante gente, viu, Fernanda? E eu falo que Juju é um elogio, né? Porque lá no Prana, no dia que ela chegou, começou a pandemia. E eu fui na rádio e ela disse, agora com isso da pandemia, vamos fazer live terapia? Vamos levar no Instagram. Então, é uma honra trazê-la, né? Porque ela também, de alguma forma, nos trouxe pra mídia. Ela quis comunicar terapias. Então, assim como a Juju falou, vai ter a palavra que vai chegar para alguém e que vai reverberar isso. Mas cabe à pessoa saber, ok, o que eu estou escolhendo ouvir? Porque só alguém faz porque alguém compra. Né? Alguém fala porque alguém ouve. Então, também, aonde está a nossa corresponsabilidade por ser saudável ou não? Uma pessoa com depressão, com alto nível de cortisol, que desenvolveu câncer, ela tem uma tendência a ouvir reportagens difíceis, a se interessar sobre as coisas ruins que aconteceram na vida do outro, porque ela já viciou. Né? Nós temos os nossos vícios emocionais, os vícios daqueles hormônios que a gente produz. Então, a pessoa acaba viciando no cortisol, em vibrar em baixa frequência. E tudo isso fica na aura, fica no corpo físico, fica em todos os corpos, né? E ouvindo isso, me vem muito a questão de, Ana, como tu vê a televisão, a rádio sensacionalista? Como tu vê isso? Porque a gente sabe que muitas vezes com a dor do outro se faz ganhar números,
né, ganhar pessoas, enfim. Então, como tu vê isso dentro, porque o que a Fer coloca aqui sobre todas essas situações que são pessoas que muitas vezes elas consomem muito material que pode ser até sensacionalista, pode ser até algo que, né? Então, como tu vê isso, Ana? Aí é aquele momento que a gente é sincero, né? Sim. Mas eu vejo como algo prejudicial ao bem coletivo. Porque quando a gente sensacionaliza, naturalmente nós já estamos colocando um valor naquela palavra. Quando eu digo colocar um valor, isso é extremamente bom. Ou é uma tragédia e acaba chocando as pessoas. Essas palavras, elas dão valor àquele texto. Então, quando a gente sensacionaliza, a gente dá esse valor, a gente abre, né, uma discussão, um debate entre as pessoas que é um debate negativo. Ele é um debate que fica em cima de uma palavra, de uma frase que prejudica alguém. Então, eu tento pensar como o profissional consegue colocar desta forma. Porque eu, enquanto jornalista, enquanto pessoa que tem à sua disposição uma sociedade inteira, uma comunidade inteira, uma família inteira que acorda, liga o rádio e vai dormir com o rádio ligado praticamente, eu não consigo me imaginar escrevendo algo que possa ferir aquela pessoa. Por isso que eu vejo que qualquer veículo que traga uma informação com sensacionalismo, que seja um veículo sensacionalista, eu acabo considerando ele prejudicial ao bem coletivo, porque ele vai te atingir de uma forma. Então, para ficar bem claro, assim, quando alguém está cobrindo um evento e uma ocorrência e é algo triste, eu particularmente sempre penso naquele que fica, naquele que depois que se perder um familiar, depois disso, no dia seguinte, ele vai entrar nas redes sociais, ele vai receber de alguém a notícia que foi escrita por outro. E aí, como eu gostaria de ler aquela notícia que foi tão triste para mim? Que para mim não é uma notícia, é uma mudança na minha vida. Eu sendo aquela pessoa, como eu gostaria de receber esse conteúdo? Por isso que quando eu vejo uma emissora, eu vejo um repórter, um jornalista, utilizando de palavras que sejam pesadas, que deem esse valor, que façam a pessoa, direcionem, né, o pensamento da pessoa e, consequentemente, a sua opinião. Quando eu vejo isso, eu já passo. Não vejo, não consumo esse conteúdo porque eu não quero que ele seja vinculado à profissão, né, ao jornalismo, porque não é o correto. Não é bacana, o jeito que eu também estou falando agora, ele já é mais pesado. Vocês percebem como eu já me fechei. Justamente porque eu não acho a melhor atuação do profissional, mas tem aqueles que gostam. Por fim, eu acho que entre, né, tantas possibilidades que a gente tem de trabalhar, eu não sigo nesse caminho. Acredito que o melhor é a gente sempre pensar na pessoa que vai estar em casa, que vai consumir aquele conteúdo e que, seja ele positivo ou não, ela tenha a informação da forma mais leve. E na sua essência, né? Respeitando o fato, respeitando o que aconteceu, mas com muita cautela, com muita tranquilidade, para que ela não se sinta mal ao consumir aquele conteúdo, seja em texto, áudio, vídeo, ou o que for. E quando a Ana Júlia coloca toda essa situação sobre saber como colocar a notícia, como tu bem colocasse naquela situação que tu precisou ir a campo lá, ver sim o acidente acontecendo e extrair de lá a importância de estar informando, que era o cuidado no trânsito e não necessariamente a morte da pessoa, né? Porque a família tá aí, certo? Então tem toda essa situação. Perante isso, quando a gente pensa no sensacionalismo que a gente acaba vendo nas redes, porque hoje não adianta, todos somos comunicadores, estamos numa rede, estamos aí escrevendo para que todos vejam. Então tem muita gente que passou por algo, já fotografou, já postou, né? Aconteceu tal coisa e tá louco por uns comentários, tá louco para causar na internet. Né? Então, quando nós vimos isso, aqui a gente fala, a Ana Júlia fala do lado profissional, mas a gente pode entender que isso diariamente acontece, mas isso não é algo que entendemos que essa comunicação ela não precisa existir dessa forma. É porque a gente acaba não se dando conta disso, né? A gente vai na vizinha tomar um mate,
né? Ou vai, encontra umas amigas num lugar para jantar e a energia que se torna ali. Muitas vezes a gente pensa, nossa, fui lá na minha família num momento gostoso, fui encontrar uma amiga que eu gosto tanto e saí de lá sentindo o corpo pesado, fiquei enjoada, me deu uma dor de cabeça. Então, eu gosto sempre de perguntar, e qual foi o assunto? Né? O que foi trazido para a pauta? Porque muitas vezes a gente está falando de um acontecimento ruim, né? Ou falando que alguém nos magoou e a gente acaba não percebendo o poder da palavra. O poder da palavra é trabalhado em todas as religiões, né? Independente da crença de cada um, se fala sobre o poder da palavra. E a gente entender que sim, existem formas de comunicar qualquer coisa, né? E que tem uma palavra boa e leve para isso. Porque a nossa mente, ela está absorvendo tudo aquilo. E no jornalismo, ou a TV aqui, né, também que está dentro desse contexto, as nossas palavras faladas aqui agora, nesse estúdio, elas vão entrar na casa das pessoas, no carro das pessoas, né, no trabalho das pessoas. Então, existe essa responsabilidade daquilo que a gente traz como comunicação. Mas o que é mais importante a gente perceber? Que nós somos o espectador da nossa vida. Então, eu não estou gostando da forma que está lá na rádio, eu desligo. Hoje a Conecta está falando sobre alguma coisa, eu desligo. Ok, mas e eu? E eu comigo? Que eu vou a todos os lugares que eu frequento, sou eu que vou comigo. Né? Eu sou o espectador das minhas próprias palavras. Então, o pessoal de casa, poxa, quanta reclamação. Né? E reclamar é clamar 2 vezes, né? O universo nos dá mais daquilo que a gente pede, né? O universo nos dá mais daquilo que a gente valoriza, que a gente intensifica a energia. E hoje, com essa moda de gratidão, né? 2 e 3 e mãozinha e gratidão, e mãozinha e gratidão. Gratidão é uma emoção, é um sentimento, ela precisa ser sentida, né? Sentir a gratidão. E onde há reclamação, há falta de gratidão. Né? Então, sim, entender as mídias, né, que a gente ouve, mas também perceber que eu sou a minha maior mídia. Eu comunico a mim mesma tudo, né? Então, ficar bem atento a isso é importante. Nossa, isso é realmente o chamar atenção para o que nós fazemos diariamente. E até eu ri, porque quando as meninas chegaram para falar sobre isso, eu estava reclamando, né? E aí eu disse, que coisa, por que a gente acaba caindo em situações que... Não, mas o bom é que chamou atenção. Então, chamou atenção, vamos pensar diferente, enfim. Mas são coisas que acontecem na vida. Agora nós vamos para mais um breve intervalo comercial e a seguir nós retornamos com o programa Algo a Mais desta noite. Fica conosco. Nossa missão é entregar produtos de excelente qualidade a nossos clientes. Afinal, mobiliar a casa é um sonho. Queremos fazer parte dele e tornar essa experiência única. Nossos móveis são de produção própria e nossa fábrica é equipada com tecnologia de ponta. Contamos com equipe qualificada para desenvolver desde o projeto até a entrega em sua casa, garantindo um acompanhamento personalizado do início ao fim. Venha nos visitar e conferir de perto nossos produtos. Objetivo Ambientes sob medida. Um bom negócio está sempre à sua espera na Concretizar Imóveis. Terrenos, casas, apartamentos, sítios, áreas de terras rurais de todos os tamanhos e imóveis no litoral. Também somos representantes autorizados HS Consórcios, onde você pode adquirir uma carta de crédito sem pagar juros e pagando metade da parcela até a contemplação. Concretizar Imóveis. Concretizando os sonhos. Terceira Expo Prata e segunda Agrofeira Sicredi, de 11 a 15 de novembro em Nova Prata. Visite a feira comercial, industrial, cultural e gastronômica. Inúmeras atrações seguindo todos os protocolos sanitários. Participe da segunda Agrofeira Sicredi, com palestras gratuitas de referências do agro. Visite nossos estandes e conheça as oportunidades que você ou seu negócio merecem. Com o tema Convivência, a capital nacional do basalto te espera para sentir a experiência da mescla de sabores e culturas presentes na nossa região.
Você não precisa comprar um carro novo para ter um. RP Mercados 10 anos e você de carro novo. A cada R$100 em compras, você recebe uma cartela para concorrer a um Fiat Mobi 2022. E atenção, os cupons fiscais são acumulativos, então você pode guardar e trocar quando chegar ao valor. Quanto mais você comprar, mais chances tem de ganhar. RP Mercados, há 10 anos, inovando para melhor te atender. Seres de luz, em busca da sua caminhada plena. Terapias que fazem compreender, vivenciar, neutralizar e conectar-se à essência. Prana Energia Vital. Ótica Bem Ver. Estamos no mercado há mais de 20 anos, com o intuito de fornecer produtos de alta qualidade no ramo joalheiro, relojoeiro, perfumaria francesa, além de vestir os olhos do nosso cliente com saúde, beleza e conforto, através de produtos de alta qualidade e tecnologia avançada. Ótica Bem Ver. Nossa inspiração é você. A Manfi traz tradição em seus produtos. A qualidade e a forma artesanal ao produzi-los faz com que o sabor e o prazer sejam inigualáveis. Faça valer o seu momento. Manfi Produtos Alimentícios, o sabor que faz a diferença. Voltamos com o programa Algo a Mais desta noite, hoje falando sobre consciência, comunicação e fala. Estou aqui com a Ana Júlia e com a Fernanda, lá da Casa Prana de Veranópolis. E estamos entendendo toda a situação do poder da fala e também a Ana Júlia, como jornalista, explicando sobre a escolha das palavras para, assim, poder se comunicar com as pessoas. E agora, voltando então, aproveitando, Ana, quando nós pensamos... por exemplo, quando tu estás na atividade, o retorno das pessoas, ele te motiva a fazer de uma forma ou mudar a tua forma. Então, como tu vê essa questão das pessoas, dessa volta, ainda mais que agora tu é influencer, né? Então, com certeza tu tens muito retorno, muitas pessoas falando, gostei, não gostei, enfim. Como tu vê isso e como tu pode sentir isso, talvez, que possa estar sendo bom, ou tu tá sendo assertivo, ou justamente pela polêmica que tu tá conseguindo trazer mais gente. Como é que tu vê isso? É interessante, Laura, porque a gente nunca acerta tudo, viu? Gente, nós erramos também, e eu erro bastante, e nós muitas vezes percebemos o erro um tempo depois, mas que bom que a gente percebe e pode melhorar cada vez mais. E nós também brincamos que a nossa audiência, né, a gente fala em audiência, são os nossos ouvintes no Instagram, as pessoas que nos seguem, na TV, quem nos assiste, enfim. A gente brinca que é sempre uma caixinha de surpresas, né? A gente não sabe o que aquelas pessoas estão sentindo naquele momento que recebem a informação. Se elas estão gostando, se elas não estão gostando. Algumas falam e outras não. Mas eu acredito que a forma de trabalho, a nossa escolha, né, de postura, de comportamento, ela é fundamentada no retorno que a gente tem de quem nos acompanha, seja por meio, né, do veículo que for. O que eu quero dizer com isso? Se eu instigar, se eu incentivar uma notícia de forma mais sensacionalista, mais polêmica, com palavras que dividem opiniões, que muitas vezes te dá já aquela opinião como a única, se eu atuo assim e eu tenho um público que gosta, que responde, que é isso aí, eu quero assim, eu não gosto, acho que tu tá certo, acho que tu tá errado. Se eu percebo que tem alguém que compartilha dessa mesma ideia que eu me sinto mais confiante para continuar agindo dessa forma. Se eu tenho outra escolha, se eu escolho ser mais leve, ter mais cautela, e também eu tenho um público que concorda, que respeita, eu também me sinto mais confiante para seguir. Então, o jornalista, o profissional da comunicação, ele é extremamente responsável, mas quem recebe, quem acolhe aquela informação também é, tanto quanto. Porque se eu produzir um conteúdo que não é legal
e aquele público me disser que ele não é um conteúdo legal, cuidado com a escolha das palavras. Cuidado, talvez você esteja ferindo o familiar de determinada pessoa. Cuidado, essa não é a melhor forma de abordar. Se alguém me avisar que eu estou ferindo o direito, o espaço, né, o sentimento do outro, talvez eu pense na próxima vez. Então, eu não consigo dizer que só o jornalista é responsável. Quando ele se sente confortável em fazer, porque ele sabe que vai gerar número, audiência, polêmica. Eu tive 80 mil acessos naquela publicação no Facebook porque eu disse que tal obra foi mal feita. Tá, mas por que foi mal feita? Qual o argumento? Qual a necessidade? É só por uma questão de opinião, impor uma opinião e querer que ela seja aceita, né? Que aí a gente talvez estaria falando da aceitação pública também. Mas qual é a relevância daquilo? Eu realmente preciso abordar daquela forma? E essa é uma pergunta que eu me faço não diariamente, porque hoje eu já tenho mais consciência, né? Depois de todo esse processo, sobre o meu lugar. Mas muitas vezes eu parava e pensava, se eu colocasse dessa maneira aqui, talvez eu teria mais curtidas na publicação. Talvez eu teria mais gente compartilhando. Mas será que essa daqui é a Ana Júlia? Será que eu gostaria? Será que esse é o propósito do jornalismo mesmo? Fazer com que alguém leia e não se sinta confortável? Fazer com que as pessoas se sintam atraídas por uma notícia ruim? Não, eu quero que as pessoas se sintam atraídas por coisas boas, não por coisas ruins. Então eu volto, respiro fundo e eu penso, não é somente quantidade, mas qualidade. Com certeza, muito bem colocado. E o legal é que quando a gente vê que consegue produzir bons conteúdos, e a gente vê que as pessoas compartilham isso. As pessoas, elas estão abertas a receber coisas boas também. E né? até eu não te respondi, mas o retorno que eu tenho, né, é sempre um retorno de muito incentivo, de muita motivação, assim. As pessoas colocando que se divertem, que gostam, que eu adoro que tu fala de uma forma clara, isso também é muito importante, eu escuto bastante. E no início eu não entendia por quê, né? O que é a forma clara, assim. Mas é muitas vezes tentar descrever uma situação com a palavra mais simples. Porque eu estou chegando na casa, no carro das pessoas, como eu... no carro ou na casa, na vida, enfim, de uma pessoa que não teve formação e também num doutor. E aí, como eu encontro o equilíbrio para falar com esses dois públicos e que os dois possam me entender? Os dois se sintam acolhidos e respeitados pela pessoa que está no microfone. De que forma eu faço isso? Então, esse é o meu desafio e por isso eu acredito que nessa busca incessante de sempre fazer o melhor, né? Eu tenho esse retorno muito positivo e as pessoas incentivam. Então, enquanto eu tenho talvez 5, 10 pessoas que queriam uma tragédia, queriam uma fala mais sensacionalista, eu também tenho essas 5, 10, 15, 20 que querem o legal, que querem o positivo. E aí a gente vai pro nosso pessoal, né? Eu olho para mim mesma e penso quem eu sou, qual o meu propósito, o que eu quero para todos. E aí eu vou para aquelas que preferem o positivo. Então é uma escolha muito pessoal. E aí, de novo, a gente voltaria na imparcialidade que, na minha opinião, não existe, né? Porque permeia todos os nossos sentimentos, vivências e experiências. Com certeza. Nós somos o resultado de nossas histórias, né? E quando a Juju fala isso, a gente precisa, né? Agora eu venho aqui com o meu olhar sistêmico, né? Olha a importância de o quanto tudo que está na Terra está a serviço do homem, né? Tudo é informação. Eu gosto de viver como se tudo fosse um milagre. Então, por exemplo, olha o pessoal que está em casa. Duas dicas lindas para melhorar a sua vida, né? Que tipo de conteúdo eu estou consumindo? Né? E o que isso diz sobre mim? Porque a partir disso que eu vou consumir, é algo que eu estou entrando em ressonância. É isso que fecha com a minha verdade. E às vezes a gente vai consumir um conteúdo onde vai ser mais trágico, né? Mais desrespeitoso às vezes, né? E vai se conectar com aquilo. Simplesmente para continuar vibrando naquela frequência, né? E deixar a frequência mais baixa. E tá tudo bem. Né? Nada acontece por acaso aqui na Terra, né? Jesus precisou passar, né, por tudo aquilo para se tornar o Cristo. E tá tudo certo. Mas olha só, o tipo de conteúdo que eu assisto, né, o tipo de reportagem que eu me identifico também já fala sobre mim. Fala mais sobre mim do que propriamente sobre o jornalista. Porque se ele está fazendo de coração, se ele está fazendo por números, deixa isso com ele. Agora, eu ressoar, eu curtir isso, eu compartilhar isso, isso fala sobre mim. Então, olhar para isso é muito importante. Então, essa é a primeira dica. E a segunda dica é a reclamação e a gratidão. Né? Olha como o universo é perfeito do jeito que é e como Deus escreve certo por linhas tortas.
Quando eu reclamo, eu posso acionar o gatilho de saber que aqui está faltando gratidão. Então, se eu reclamei hoje do preço da gasolina, né? Eu posso me lembrar que eu tenho um carro. Eu posso me lembrar que eu tenho 2 braços e 2 pernas e isso me proporciona dirigir. Né? Olha quanta coisa. Quando eu olho para uma reclamação, eu sei que ali eu preciso encontrar algo para agradecer. Então, tudo é perfeito do jeito que é. Basta que a gente queira olhar para isso. Né? Não, é exatamente isso, Fer. E até mesmo agora, porque como a gente vai se encaminhando para o final do programa, eu gostaria que tu desse só uma palhinha, porque a gente sabe que mantras, quando a gente ouve desde toques, de música e tudo mais, porém a gente sabe que tem palavras que são palavras que nos ajudam. Ao invés de nos colocar para baixo, elas nos incentivam. Então. E os mantras, tanto os mantras tibetanos, né, o som dos sinos, dos instrumentos, tudo isso, vamos pensar lá no Mozart, né, que compunha e ele era auditivamente surdo. Né, ele compunha com vibração, com o coração. Então, nós temos hertz cardíacos. E o nosso coração sente, o nosso coração ouve. Né? Então, por exemplo, se a gente chega num lugar, mesmo que as pessoas estejam em um silêncio de palavras, existe uma energia. Né? E essa energia ela é ouvida pelo nosso coração. A gente chega num lugar e assim, aconteceu alguma coisa aqui? Né? Tá tudo bem? E ninguém falou nada. Porque nós sentimos isso. E os mantras, quando eles são gravados, né, sejam naquelas palavras em sânscrito ou através de instrumentos, eles acessam e elevam a frequência do nosso coração. Então, um jornalista, né, a rádio, a TV tocando na nossa casa, é um mantra que fica reverberando ali. Né? E as paredes, os móveis, os tecidos, né, a madeira, eles absorvem essa energia. Então, prestar muita atenção o que a gente convida para entrar na nossa casa. Né? Isso é muito importante. Tá certo. Meninas, gostaria de agradecê-las por esse papo tão especial, saber que, sim, como a gente pode falar de terapia em qualquer situação, porque, gente, como a questão do falar, o poder, o comunicar-se, ele é tão forte, e hoje, como a gente falou mesmo, todos somos comunicadores pelo fato de estarmos com um celular na mão, com uma forma, enfim, redes sociais, então, facilmente. Então, escolher, aqui a gente tem uma profissional da comunicação, mas isso vale a pena cada um de nós pensarmos o que a gente pode estar repassando para as outras pessoas. E sim, entendemos também que a gente sempre diz, porque é o mundo das maravilhas, tu entrar no Instagram, tá todo mundo feliz, tá todo mundo... Porque eu acredito que quando a gente quer compartilhar algo, que seja bom. Porque se a gente quiser ficar vendo coisa ruim, a gente procura em outro lugar, né? Então também tem essa situação que a gente julga às vezes por dizer, mas é que ali no Instagram tá todo mundo feliz, ali todo mundo passeia, ali todo mundo isso e aquilo. Aí eu entro em depressão porque eu não posso fazer a mesma coisa que a fulana. E aí tem toda uma série de coisas. Então, perceber o que isso causa em cada um, ou consumir menos, consumir mais outro tipo de conteúdo, enfim, cada um pode escolher e ir harmonizando a vida, né? Juju, então, gostaria de te agradecer, deixar um espaço para tuas últimas colocações no nosso papo de hoje. Sabe que deixa espaço aberto, Laura, eu fico falando até amanhã, mas... Foi um prazer, né, estar aqui, conversar com vocês. Obrigada, Fer, mais uma vez por essa oportunidade. E a Conecta, né, toda a equipe aqui da Conecta, sempre muito acolhedores, muito carinhosos comigo. Então, muito obrigada. Parabéns, né, Laura, por esse programa. Que esse bebê traga muita felicidade para a vida de todos vocês, dessa casa toda. E acredito que o que eu possa falar para concluir, né, pelo menos a minha participação aqui, que talvez fique uma reflexão, é de fato o que a gente gosta de consumir, o que nos faz bem. E será que isso que a gente consome também faria bem para outra pessoa? Também é o que outra pessoa quer ver, quer ouvir, quer falar sobre? Então, que fique esse cuidado sempre na escolha, tanto a escolha nossa, de vamos ouvir, receber, e também de compartilhar, porque a partir disso o jornalista também entende muito mais o quanto ele é responsável por tudo que acontece. Não acertamos sempre,
aprendemos diariamente, mas buscamos sempre fazer o melhor. Então, obrigada por essa oportunidade e que com esse papo a gente possa realmente conscientizar, quem sabe, né, cada uma das pessoas no seu tempo, do seu jeitinho, de que todos somos responsáveis por uma comunicação mais harmoniosa, mais feliz, mais sensível. Obrigada. Ótimo, obrigada, Ana. Ouvir realmente é muito gostoso, né? Quando a pessoa escolhe as palavras. Nossa, muito bem, muito E obrigada. essas amigas vão ficando com frases sistêmicas, né? É Eu verdade. adoro. Com certeza. E elas só chegaram para mim depois que eu conheci o Prana, né? Esse lugar que é fantástico. Linda. E a Feira, a Júlia, a Kelly, então, a todas, né, terapeutas, isso me deixa muito feliz de ter essa oportunidade de realmente, são frases sistêmicas, mas hoje elas são frases do meu dia a dia, né? Fazem parte de mim. Se todos nós, né, nos conhecermos melhor, a gente pode fazer com que a vida do outro, que também está junto da nossa, seja ainda melhor. Com certeza. Mas chega de falar, viu? Eu falei, deixa o espaço aberto, eu vou seguir falando. Vai seguir o programa hoje até umas 3 horas de algo a mais com a Até o dia Juju. das melhor, bruxas, né, assim. gente? Não, é isso mesmo. Fer, um agradecimento especial por mais uma vez. Obrigada, eu agradeço sempre e deixar a dica pro pessoal, né? A hora de falar, a hora de calar. E quando for falar, que palavra eu posso falar? A qualidade da minha palavra, se eu disser isso, será que existe uma outra palavra para comunicar? Será que às vezes é melhor ficar mais quietinho do que falar, né? Então, que a gente possa, através do programa de hoje, tudo que de alguma forma a Juju pôde nos trazer, né? A gente possa rever com o que a gente se comunica. Né? Com certeza, muito bem colocado. E ouvindo isso também, penso que toda vez que a gente precisar dar uma notícia a alguém, ou falar a verdade a alguém, porque por vezes nós precisamos, eu sou amiga, eu preciso falar para ela tal coisa, ou, né, enfim, escolher as melhores palavras. E às vezes precisa uma palavra rude. Sim. E às vezes a gente precisa de uma palavra, porque tudo está a serviço, Sim, né? isso é verdade. Então tem a hora que precisa a palavra doce e tem a hora que a gente vai precisar se posicionar e dar um limite, né? Mas sempre pensando Na energia de na tudo, energia de tudo, é verdade. Então, pessoal, agradecendo as meninas que mais uma vez trouxeram uma terapia aqui para nós. Agradeço a você que está em casa, nos acompanhou. Convido para que continue na programação da Conecta Mais e nos vemos na próxima quarta-feira, pois a Conecta está de feriadão. Então, agradeço a todos e até quarta.